Meus pais montaram uma barraca de camping no meu quintal da frente para sair da minha casa, mas como bom filho que sou arranjei para eles uma acomodação melhor na cadeia. Sei que o título parece louco, mas deixe-me explicar. Eu nasci quando meus pais tinham apenas 17 anos. Eles tiveram que abandonar a escola para encontrar empregos e poder me sustentar. Meu pai estava furioso com a situação pois planejava jogar beisebol na universidade, mas acabou trabalhando em um restaurante de fast food. Minha mãe também não podia me criar porque trabalhava o dia todo limpando casas para ganhar algum dinheiro. Em vez disso eu passava todo o meu tempo com uma vizinha, que se tornou uma figura paterna melhor do que meus próprios pais. Desde muito cedo percebi que era um bebê indesejado. As únicas pessoas que me amavam eram minha vizinha e meus avós paternos. Meus avós maternos nem queriam saber de mim. Quando eu tinha 5 anos minha irmã nasceu e as diferenças no carinho que nos davam se tornaram evidentes, mesmo eu sendo muito pequeno. Vivíamos em uma casa com apenas 2 quartos, então no início tivemos que compartilhar um quarto, mas depois fui completamente expulso do quarto para que ela pudesse ter seu próprio espaço. Disseram-me que eu era grande demais para dividir o quarto com uma menina. Então durante os 5 anos seguintes tive que dormir no sofá. Além disso, eu tinha muito poucas posses. Quase toda a minha roupa era herdada e mal tinha material escolar. A única coisa decente que eu tinha era um velho console de videogame que meus avós paternos me deram de presente de aniversário. Aos 12 anos meus pais decidiram se mudar, mas a mudança não me incluía. Felizmente meus avós paternos me receberam. Vou me referir a eles apenas como avós a partir de agora. Com eles as coisas melhoraram muito. Eu não só tinha meu próprio quarto, mas também havia outras crianças da minha idade na vizinhança. Pude fazer amigos e ter uma infância mais normal. Íamos às casas uns dos outros para brincar, andávamos de bicicleta, jogávamos bola na rua, coisas que eu nunca pude fazer antes. Meus avós também me mimavam com presentes como consoles mais modernos, brinquedos e roupas novas. Quando fiz 18 anos consegui um emprego e me mudei sozinho, mas 2 anos depois voltei para morar com meus avós. Eles já estavam idosos e precisavam de ajuda. Preferi economizar no aluguel para poder cobrir as despesas deles. Durante todo esse tempo meus pais nunca se preocuparam comigo, nem ofereceram ajuda aos meus avós. Não ligavam, nem perguntavam como eu estava, simplesmente desapareceram. Também não tive uma relação com minha irmã, ela simplesmente desapareceu da minha vida junto com eles. Meu avô era muito cuidadoso com o dinheiro. Quando jovem sua família perdeu tudo na Grande Depressão e isso marcou. Ele não era mesquinho, mas sempre foi muito prudente. Ele sempre quis construir um abrigo antibombas no quintal, mas nunca fez isso. Em vez disso ele se certificava de estar preparado para emergências como ter um gerador caso faltasse luz durante tempestades de inverno, o que acontecia mais frequentemente do que gostaríamos. Felizmente sempre havia gasolina extra para o gerador, o que nos mantinha aquecidos durante essas noites sem luz. Há cerca de 4 anos minha avó faleceu repentinamente. Meu avô ficou devastado com o coração partido. Cerca de 2 anos depois, numa manhã enquanto preparava o café da manhã, notei que o cheiro do café não subia, algo que sempre atraía meu avô para a cozinha. Então subi para vê-lo e ele não se mexia. Liguei para o 911. Mas quando os paramédicos chegaram me disseram que ele havia falecido enquanto dormia. Eu já havia sofrido o falecimento da minha avó anteriormente e sabia que meu avô estava devastado pela perda do amor de sua vida. Por isso seu falecimento não me surpreendeu, já que seu coração não suportou ficar sem minha avó. Meus pais apareceram no funeral do meu avô, mas causaram um escândalo. Discutiram aos berros com outras pessoas e foram bastante rudes. Minha irmã veio com um vestido brilhante, completamente inadequado para uma situação em que todos estavam vestidos de preto. Eles só estavam lá pela herança, já que não tinham ido ao funeral da minha avó porque não tinham tempo para isso, embora todos soubéssemos que a verdadeira razão era a falta de herança naquela ocasião. Com o falecimento dos meus avós, todos os bens deles passaram para mim, suas economias, o carro e a casa. Felizmente a casa estava quitada em ótimas condições. Meu avô havia feito um telhado novo e pintado por dentro e por fora depois que minha avó faleceu. Um vizinho encanador refez toda a tubulação, então a casa estava impecável. No funeral vi meus pais conversando em segredo enquanto me olhavam de longe. Depois descobri que eles sabiam que meus avós os haviam deserdado há muito tempo por causa de como me trataram quando eu era pequeno. Nem preciso dizer que na lógica dos meus pais isso era injusto. Quando o testamento foi lido e ficou claro que eu herdava tudo, eles ameaçaram com um processo. Comecei a receber ligações e mensagens furiosas do meu pai dizendo que ele era o legítimo herdeiro. Eu respondia sempre com dane-se ou outras coisas que é melhor não repetir aqui. No final eles foram a julgamento, mas felizmente não durou muito. O juiz decidiu a meu favor depois de ouvir ambas as partes, especialmente quando relatei os maus tratos que sofri quando criança. Por exemplo, uma vez quando eu tinha 5 anos me deixaram trancado do lado de fora de casa no inverno por horas enquanto eles assistiam televisão lá dentro. Tudo porque eu queria ver meus desenhos animados e não queria mudar de canal. Entendo que eu poderia ter aceitado deixar que outras pessoas vissem algo, mas eu era apenas uma criança. Em outra ocasião, quando eu tinha 6 anos, eles saíram para jantar e me deixaram sozinho em casa por algumas horas. Finalmente voltaram, mas como já haviam comido, não me prepararam o jantar e tive que ir dormir sem comer naquela noite. O juiz disse ao meu pai que em toda a sua carreira jamais havia visto um pior exemplo de paternidade. Ele não disse nada na hora, mas depois do lado de fora do tribunal me parou para dizer que eu havia arruinado sua vida, que eu era o pior erro que ele havia cometido. Disse que se pudesse voltar no tempo se certificaria de que eu não nascesse porque por minha culpa ele não pôde ser uma estrela do beisebol. Em vez disso acabou em um trabalho onde usa seu nome em um crachá. Para que você saiba, ele ainda trabalha em um restaurante de fast food. Conseguiu uma promoção, mas apenas para
supervisor. Ele não vira mais hambúrgueres, mas sua carreira claramente chegou ao seu limite e não há para onde ir a partir daí. Respondi a ele que meus avós perceberam o tipo de pessoas que ele e minha mãe eram e por isso os deserdaram, que eu não pedi para nascer, que essa foi responsabilidade deles e que o único amor de pais que conheci foi o dos meus avós, que para mim meus pais estão mortos. Por um tempo depois continuei recebendo mensagens, e-mails e até cartas, mas eventualmente eles se cansaram de eu não responder. Quando me ligavam eu atendia, deixava o telefone sobre a mesa e ia embora os deixando gritando sozinhos do outro lado. Em todo esse tempo nunca demonstraram um interesse real em mim, só queriam o dinheiro e a casa. Pelo que vi no Facebook, minha irmã tentou ser modelo, se casou, teve 2 filhos, se divorciou e agora reclama do seu trabalho atual. Meu pai continua no mesmo emprego há 25 anos, antes trabalhou em outro restaurante de fast food até que fechou. Seu melhor momento claramente foi no ensino médio. O mesmo para minha mãe que foi líder de torcida na escola e tem seu uniforme antigo em um quadro. Ela sempre reclama do seu trabalho nas redes sociais. Eu estou na casa dos 30 e vivo bastante bem graças aos meus avós. Não tenho dívidas, tenho casa própria e posso economizar grande parte do meu salário. Não fui para a universidade porque quando terminei o ensino médio meus avós não podiam pagar, mas consegui encontrar um bom emprego com um salário decente para viver confortavelmente. Sempre trabalhei muito duro graças ao meu avô que me ensinou o que significa se esforçar. Não sou rico, mas não me falta nada, e isso é suficiente para mim. Além disso, não ter que pagar hipoteca ou aluguel me permite economizar muito. O problema é que meus pais apareceram de novo e o fizeram porque querem minha casa. Eles sempre viveram de aluguel e agora que estão mais velhos querem começar a economizar. Diferente de outras histórias que li aqui, e que me incentivaram a escrever a minha, eles não querem a casa para dar à minha irmã, mas sim para eles mesmos. Há alguns dias meus pais apareceram no meu trabalho fazendo um escândalo exigindo falar comigo e dizendo que iam acampar em frente à minha casa até que eu concordasse em dá-la a eles. Tive que chamar a segurança para tirá-los. Pensei que com isso seria suficiente, mas agora eles literalmente montaram uma barraca no meu jardim da frente. Fizeram isso hoje à tarde. Quando cheguei do trabalho a barraca estava lá com um monte de coisas ao redor. Perguntei o que estavam fazendo exatamente e meu pai respondeu que ficariam lá até que eu lhes desse a casa que legitimamente lhes pertencia porque eu a roubei dos meus avós. Disse a ele que podia juntar suas coisas e ir embora naquele momento porque eu não daria a casa a ele, ou podia chamar a polícia para explicar tudo como fizemos com o juiz. Meu pai disse que a única maneira de ele ir embora seria se eu lhe desse a chave da minha casa para que pudessem colocar suas coisas lá dentro. Respondi: bom, se você quer jogar esse jogo vamos jogar. E fui até a porta. Enquanto pegava a chave vi que meu pai me seguia como se esperasse entrar. Antes de abrir liguei o gravador do meu celular e o guardei no bolso. Pedi que ele se afastasse para me deixar entrar, mas ele não disse nada. Quando finalmente abri a porta ele tentou passar por cima de mim, mas o segurei pelo braço e o joguei de volta no gramado. Ele gritou que eu não podia impedi-lo de entrar em sua casa e que mais cedo ou mais tarde ele entraria, mesmo que tivesse que chutar a porta até derrubá-la. Finalmente entrei, tranquei a porta e chamei a polícia. Minha mãe observava tudo de fora sem intervir. Quando a polícia chegou contei o que aconteceu e mostrei a gravação com as ameaças do meu pai. Ele não esperava que eu estivesse gravando, então não pôde inventar outra versão. Os policiais ficaram até que meus pais juntassem suas coisas e fossem embora. Os convidei para tomar um café já que estava frio e queria agradecê-los por tirarem meus pais de lá. Agora estou pensando em instalar câmeras de segurança ao redor da casa caso eles tentem algo mais, mas aceito qualquer outro conselho. Atualização. Já se passaram alguns dias desde minha última publicação e queria agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Um dos melhores conselhos que recebi foi guardar uma cópia da gravação das ameaças do meu pai na nuvem por precaução. Já fiz isso e me sinto mais tranquilo sabendo que está segura. Também me aconselharam a tentar conseguir uma ordem de restrição, embora o comentarista tenha dito que as chances de que seja concedida talvez não sejam a meu favor, mas que eu poderia tentar. De qualquer forma, sou grato por todos os conselhos. Este fim de semana planejo instalar as câmeras de segurança ao redor da minha casa. A boa notícia é que já as encomendei e elas chegarão amanhã. Como meu avô me ensinou tantas coisas práticas quando eu morava com eles, acredito que serei capaz de instalá-las sozinho, pelo menos espero que sim. Meu avô sempre dizia que era importante ser autossuficiente e poder consertar as coisas por conta própria. Passamos incontáveis horas juntos consertando eletrodomésticos, móveis e até fazendo pequenos reparos na casa. Graças a isso me sinto bastante confiante com ferramentas e seguindo instruções. Instalar as câmeras deve ser moleza, certo? Mas o pior que pode acontecer é ser mais difícil do que eu pensava e ter que chamar um profissional. Quanto aos meus pais, felizmente eles não tentaram mais nada desde o incidente da barraca, mas os conheço e sei que devem estar planejando seu próximo movimento, por isso quero estar preparado. Mas a atualização se deve a uma ligação inesperada que recebi ontem. Era minha irmã. Em todos esses anos, mesmo quando meus pais estavam brigando pela herança, ela nunca havia entrado em contato comigo. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nada. Então fiquei muito surpreso ao ver seu nome na tela do meu telefone. Digamos que nossa relação é inexistente. Nem a considero minha irmã porque nunca tivemos uma relação de irmãos. Quando eu era muito pequeno quase não tive
tive contato com ela já que era um bebê, e depois quando me mudei para a casa dos meus avós nem sequer nos falamos. Atendi porque o número era desconhecido. Depois de um breve e constrangedor cumprimento em que ela me disse quem era, foi direto ao ponto. Não reconheci sua voz porque a primeira vez que a vi adulta foi no funeral, e mesmo lá não trocamos palavras. Ela me disse que eu deveria dar a casa aos nossos pais, que ela sabia que eu havia recebido dinheiro e que achava justo que pelo menos lhes desse a casa. Disse que ela o faria se pudesse, mas que com 2 filhos, um trabalho ruim e um divórcio não tinha dinheiro para ajudá-los. Mas eu sei que isso é mentira. Tenho quase certeza de que ela recebe pensão alimentícia do ex-marido, e pelo que vi em suas redes sociais, seu trabalho não parece tão ruim. Ela está sempre postando fotos de seu escritório e não parece ser um lugar ruim para se trabalhar. Então não acredito nessa história de que ela não tem dinheiro. Honestamente, minha irmã nunca foi diretamente má comigo, mas também nunca foi uma boa irmã. Sempre teve aquele ar de superioridade e direito, como se o mundo lhe devesse algo. Mesmo quando éramos crianças e nossos pais me maltratavam e a favoreciam, ela nunca disse nada. Ela nunca me defendeu ou demonstrou empatia. Por isso essa ligação me cheira mal. Acredito que minha irmã possa estar tramando algo, possivelmente em conluio com meus pais. Talvez pensem que se ela intervir eu cederei, mas estão enganados. Não vou cair no jogo deles. Disse a ela com toda a calma que consegui reunir que não iria dar a casa a eles, que nossos avós a deixaram para mim por uma razão e que eu iria respeitar sua vontade, e se ela quisesse ajudar nossos pais era livre para fazê-lo, mas que não me envolvesse nisso. Ela se irritou e começou a gritar comigo dizendo que eu era um egoísta e um mau filho, que nossos pais nos deram a vida e que lhes devíamos tudo, como se me dar a vida compensasse todos os anos de negligência e maus tratos. Respondi que pais que abandonam e negligenciam seu filho não merecem nada e que eu não lhes devia absolutamente nada. Depois disso desliguei o telefone. Não estou disposto a aguentar mais abusos e manipulações, nem dos meus pais, nem da minha irmã. Esta é a minha vida, a minha casa, e vou protegê-la. Se isso me torna um mau filho aos olhos da minha irmã, que assim seja. Já passei muitos anos tentando ganhar o amor e a aprovação de pessoas que claramente não merecem. Então, essa é a última fofoca, amigos. Prometo mantê-los atualizados com qualquer novidade. E novamente, obrigado por estarem aí, por suas palavras de incentivo. Vocês não sabem o quanto significa para mim ter este espaço para desabafar e receber conselhos. Me faz sentir menos sozinho nessa loucura. Não é fácil falar sobre isso com alguém na vida real porque não é como se alguém te perguntasse o que você fez ontem à noite e você respondesse: expulsei meus pais do meu quintal. E você? É mais fácil fazer isso anonimamente com pessoas que não te conhecem. Então, se tiverem mais sugestões, estou ouvindo, especialmente se alguém já passou por uma situação semelhante e tem experiência em lidar com familiares tóxicos. Toda ajuda é bem-vinda. E para aqueles que perguntaram se eu consideraria me mudar, sim, já pensei nisso. No entanto, tenho meu trabalho nesta cidade e só valeria a pena se eu pudesse me mudar para outro lugar para me afastar da minha família tóxica. Mas mesmo que pudesse fazê-lo, a verdade é que gosto desta casa e ela me foi deixada pelos meus avós. Então não é como se eu pudesse ou quisesse vendê-la. Portanto, pelo menos isso está fora de questão. Atualização 2. Boas notícias, amigos. Finalmente consegui instalar as câmeras de segurança ao redor da minha casa, mas deixem-me contar, foi toda uma odisseia. Comecei no sábado à tarde com todo o entusiasmo do mundo. Tinha minha caixa de ferramentas, as instruções e um tutorial do YouTube pronto no meu telefone. Pensei, quão difícil pode ser? Bem, primeiro erro, as instruções estavam em chinês. Não sei por que assumi que estariam em inglês, mas lá estava eu tentando decifrar hieróglifos. Depois de uma hora lutando com a tradução, finalmente estava pronto para começar, mas então percebi que me faltava uma furadeira. Como eu deveria montar as câmeras sem uma furadeira? Então tive que fazer uma pausa e correr para a loja de ferragens. 2 horas e uma loja de ferragens depois estava de volta em casa pronto para a ação. Comecei com a primeira câmera. Tudo ia bem até que percebi que havia colocado de cabeça para baixo. Genial! Tive que desparafusar tudo e começar de novo. Quando terminei com a primeira câmera já era noite, mas eu estava determinado a terminar o trabalho, então continuei em frente com a ajuda de uma lanterna e meu fiel tutorial do YouTube. Finalmente, depois de muito suor, alguns palavrões e uma quantidade preocupante de café, consegui instalar todas as câmeras. Eram 2 da manhã de domingo quando terminei, mas eu fiz sozinho, tal como meu avô me ensinou. Tenho certeza de que de algum lugar ele estava rindo das minhas desventuras, mas também orgulhoso da minha perseverança. Agora passando para assuntos menos engraçados, tenho pensado muito na ligação da minha irmã e na possibilidade de que ela também esteja planejando se mudar para minha casa junto com meus pais. Ocorreu-me que eu poderia tentar obter mais informações sobre isso, então fui ao Facebook e procurei entre os amigos da minha irmã. Encontrei uma garota com quem ela parece ter várias fotos juntas, embora não pareçam ser melhores amigas, mas sim colegas de trabalho. Decidi enviar uma mensagem a ela me apresentando como irmão da minha irmã. Ela pareceu surpresa ao saber de mim, o que confirma que minha irmã nunca me menciona. Começamos a conversar um pouco e rapidamente percebi que essa garota não parece ter a melhor opinião da minha irmã. Ela me contou que minha irmã está sempre reclamando no trabalho, que trata todos com um ar de superioridade e que está sempre falando sobre o quanto merece uma vida melhor. Que surpresa! Mas então ela mencionou algo que me chamou a atenção. Disse que minha irmã está tendo problemas com o apartamento que aluga. Parece que ela está alguns meses atrasada com o aluguel e o proprietário a ameaçou com despejo. Isso me fez pensar, e se minha irmã também estiver planejando se mudar para minha casa? A casa dos meus avós é bastante grande com 3 quartos. Seria muito confortável para meus pais e para ela com seus filhos. Começo a acreditar
que esse é o plano deles. Primeiro minha irmã tenta me convencer a dar a casa aos meus pais, e depois planeja se mudar ela também. É loucura pensar que eles nem sequer consideram que esta é a minha casa agora. Atualização 3. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu ontem. Estava revisando as gravações das câmeras de segurança e vi algo que me deixou gelado. Primeiro notei que o carro do meu pai passou algumas vezes em frente à minha casa. Isso foi por volta das 4 da tarde. Achei estranho, mas não dei muita importância. Talvez ele estivesse só de passagem, certo? Mas então, uns 30 minutos depois, vi meu pai caminhando pela rua. Suponho que ele deve ter estacionado mais adiante para não levantar suspeitas. Ele se aproximou da minha casa olhando ao redor como se estivesse conferindo se não havia ninguém observando. O que ele fez depois me deixou sem palavras. Ele pulou a cerca do meu quintal como se fosse um ladrão. Graças a Deus eu tinha colocado uma câmera lá também. O vi se aproximar das janelas da parte de trás da casa e olhar através delas tentando ver o interior. Fiquei completamente perplexo. Que diabos ele estava fazendo? Será que estava tentando encontrar uma forma de entrar ou apenas espionando para ver a distribuição da casa? O mais estranho de tudo é que ele não pareceu notar as câmeras, ou se notou não se importou. É como se estivesse tão focado em sua missão de reconhecimento que não pensou na possibilidade de estar sendo gravado. Observei enquanto ele caminhava ao redor da casa testando as janelas para ver se alguma estava aberta. Felizmente sempre sou muito cuidadoso com isso, todas as janelas estavam bem fechadas. Depois de uns 15 minutos ele finalmente desistiu, pulou a cerca de novo e desapareceu na noite, tão silenciosamente quanto havia chegado. Imediatamente fiz uma cópia da gravação e a guardei em vários lugares, incluindo a nuvem. Se eu precisar usar isso como evidência em algum momento quero ter certeza de que estará segura. Mas honestamente, estou assustado. Nunca pensei que meus próprios pais poderiam cair tão baixo. É como se não tivessem limites em seu desejo de conseguir minha casa. Por outro lado, houve algo positivo em toda essa loucura. Lembram que contei que entrei em contato com uma colega de trabalho da minha irmã no Facebook? Bem, continuamos conversando e devo dizer que ela é uma garota incrível. É divertida, gentil e ao contrário da minha irmã parece ter um coração genuíno. Bem, parece ter um coração. Temos conversado todos os dias e cada vez gosto mais de falar com ela. O melhor de tudo é que ela está solteira. Sei que pode parecer loucura considerando tudo o que está acontecendo com a minha família, mas não posso evitar me sentir atraído por ela. Estou pensando em convidá-la para sair, mesmo que seja apenas para tomar um café e conversar pessoalmente. Sei que alguns podem dizer que não é o momento certo com todo o drama familiar e tudo mais, mas a verdade é que eu poderia usar uma distração positiva neste momento, algo que me lembre que há vida além de toda essa confusão. Claro, não vou contar todos os detalhes dos meus problemas familiares imediatamente, não quero assustá-la. Enquanto isso vou ficar de olho nas câmeras, agora mais do que nunca preciso estar em guarda. Não sei o que meus pais podem tentar a seguir, mas não vou deixar que me peguem de surpresa. Obrigado novamente por estarem aí, ouvindo meus desabafos. Não posso enfatizar o suficiente o quanto significa para mim ter este espaço para compartilhar e receber apoio. Atualização 4. Gente, aconteceram tantas coisas desde minha última atualização que nem sei por onde começar, mas primeiro deixem-me dizer que eu estava certo. Meus pais definitivamente estavam tramando algo e agora tenho as provas. Depois do que aconteceu decidi revisar as gravações das câmeras com mais detalhes. O que descobri me deixou sem fôlego. Resulta que a visita noturna do meu pai não foi um incidente isolado. Ele esteve rondando minha casa em várias ocasiões, a diferentes horas do dia, inclusive quando eu estava dentro dormindo. Em uma das gravações o vi tentando olhar pela janela do meu quarto às 2 da manhã. Ele estava na ponta dos pés tentando ver por cima da cortina. Me arrepiei ao pensar que enquanto eu estava na cama meu próprio pai estava lá fora me espionando. Mas isso não é tudo. Na semana passada tive que viajar a trabalho por algumas noites. Foi uma viagem de última hora, então não tive muito tempo para preparar tudo. Me assegurei de trancar todas as portas e janelas antes de sair, mas estava tão ocupado com o trabalho durante a viagem que nem sequer pensei em verificar as câmeras. Quando voltei para casa abri a porta e imediatamente soube que algo estava errado. Havia caixas por todos os lados e coisas fora do lugar. Por um segundo pensei que tinha sido roubado, mas então vi uma foto de família na parede e tudo se encaixou. Não eram ladrões, eram meus pais. Embora, bem, acho que ladrões são pessoas melhores do que eles. Corri para verificar as gravações de segurança e lá estava tudo como um filme de terror. Meus pais, aproveitando minha ausência, haviam invadido a casa. No vídeo vê-se meu pai quebrando a janela dos fundos no meio da noite e entrando. Em seguida ele vai até a garagem e abre a porta por dentro, permitindo que minha mãe entre com caixas e malas. Durante os 2 dias seguintes vi com horror como pouco a pouco eles se mudaram para minha casa. Trouxeram muitas caixas com coisas. Era como se estivessem preparando a casa para eles. Não consigo nem começar a descrever a raiva e a impotência que senti ao ver essas imagens. Primeiro liguei para a polícia, expliquei toda a situação e disse que precisava de ajuda. Em seguida, aproveitando que era cedo e que meus pais estavam no trabalho, comecei a tirar todas as coisas deles. E quando digo todas, quero dizer todas. Cada caixa, cada peça de roupa, cada objeto que não era meu tirei da casa. Não me importei se era delicado ou valioso. Peguei tudo e joguei no jardim da frente em uma grande pilha. Assim que terminei a polícia chegou. Mostrei a eles todas as gravações de segurança, junto com a bagunça que havia feito com os pertences dos meus pais. Eles tomaram meu depoimento e foram embora dizendo que cuidariam de tudo. Algumas horas depois recebi uma ligação da delegacia. Meus pais haviam sido presos em seus trabalhos por invasão de domicílio. Aparentemente, quando a polícia lhes contou o que eu havia feito, eles começaram uma grande discussão gritando um com o outro e se culpando mutuamente. Foi todo um espetáculo.
Já se passou uma semana desde então e meus pais continuam na cadeia. Minha irmã tem me ligado sem parar implorando para que eu retire as queixas, mas não pretendo fazer isso. Estou cansado de suas manipulações e falta de respeito. Acredito que um tempo atrás das grades é justo o que eles precisam para entender a gravidade do que fizeram. Disse a minha irmã diretamente. Se ela continuar defendendo as ações deles e tentando me manipular, poderá acabar no mesmo lugar que eles. Não me importa se ela é a filha favorita. Não vou tolerar mais abusos de nenhum deles. No entanto, me sinto mal por seus filhos. Eles não têm culpa de ter uma mãe tão tóxica. Espero que de alguma forma isso seja um alerta para ela e que comece a pensar no exemplo que está dando a eles. Ainda não tenho certeza se minha irmã esteve diretamente envolvida no plano dos meus pais para invadir minha casa. Minha teoria é que ela os manipulou para que o fizessem com a intenção de se mudar com eles assim que tivessem o controle da propriedade. Mas além de sua constante defesa deles, não tenho provas concretas de sua participação. De qualquer maneira, planejo seguir em frente com o processo legal. Quero que meus pais enfrentem um julgamento e com sorte recebam uma condenação. Sei que pode parecer duro, mas sinto que é a única forma de eles entenderem que suas ações têm consequências. Não posso viver com medo constante de que invadam minha casa e minha vida sempre que quiserem. Preciso colocar um ponto final nisso para minha própria saúde mental e emocional. Enquanto isso, tenho trabalhado para reforçar a segurança da casa. Instalei um alarme e estou pensando em colocar uma cerca mais alta. Não quero viver em uma fortaleza, mas também não quero me sentir vulnerável em minha própria casa novamente. Prometo que voltarei com novidades quando tiver mais informações sobre o caso. Atualização 5. 6 meses se passaram desde minha última atualização e aqui estou para contar as novidades. Depois de tanto tempo, finalmente tenho algumas boas notícias para compartilhar. Primeiro, o julgamento contra meus pais. Após meses de preparação e um processo legal desgastante, o veredito finalmente chegou. O juiz não teve piedade e os condenou a 1 ano de prisão estadual. Suponho que eles terão muito tempo para pensar em suas ações enquanto desfrutam das confortáveis camas da prisão. Não podem dizer que sou um mau filho. Consegui para eles acomodações de primeira, tudo pago por 1 ano inteiro. Além da sentença, o juiz também ordenou que me pagassem uma indenização de $5.000 pelos danos que causaram à minha propriedade. Não acho que seja suficiente, mas me conformo com o fato de que eles foram para a cadeia. Quanto à minha irmã, ainda não consegui provar definitivamente que ela estava envolvida no plano dos meus pais, e para ser honesto, estou começando a duvidar que ela estivesse. Sei que é difícil de acreditar dado o histórico dela, mas não encontrei nenhuma evidência concreta que a incrimine. Suponho que seja algo que nunca saberei com certeza. Mas nem tudo tem sido estresse e drama legal. Lembram da garota que conheci através de toda essa confusão, a colega de trabalho da minha irmã? Bem, depois de meses conversando e nos apoiando mutuamente, finalmente reuni coragem para convidá-la para sair, e amigos, foi a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Estamos saindo há 3 meses e a cada dia me sinto mais e mais sortudo por tê-la em minha vida. Ela é compassiva, compreensiva e me faz rir mesmo nos dias mais difíceis. Ela tem sido um raio de luz em meio a toda essa loucura. Ela até me acompanhou em algumas das audiências do julgamento, o que tornou tudo mais fácil. Agora, olhando para o futuro, estou tomando medidas para garantir que meus pais não possam virar minha vida de cabeça para baixo novamente quando saírem da prisão. Estou preparando uma ordem de restrição, mas estou esperando para apresentá-la mais perto da data de libertação deles. Meu advogado diz que é melhor fazer isso dessa forma para que a ordem entre em vigor assim que eles saírem e não tenham a oportunidade de causar mais problemas, já que ela geralmente tem uma duração definida. Quero mantê-los o mais longe possível pelo maior tempo possível. Também tenho feito algumas melhorias na casa, nada importante, apenas pequenos projetos aqui e ali para fazê-la parecer mais meu lar novamente. Tem sido terapêutico de certa forma, como recuperar meu espaço e criar novas lembranças. Graças ao Reddit e a esta comunidade. Não sei o quão difícil tudo isso poderia ter sido sem poder compartilhar aqui.